Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. O vídeo de hoje traz um assunto delicado. Como é que a gente descobre se a gente está realmente convidando a autonomia ou se a gente está deixando a criança numa situação muito desafiadora que ela ainda não dá conta de viver? Vamos falar sobre isso? Oi turma, tudo bem? Se você tá no Instagram, vem pro YouTube também se inscrever. E se por acaso você tá no YouTube, vem até o Insta, tem muita coisa acontecendo por lá. Eu vou adorar ter a tua presença lá também. Este é um tema delicadíssimo, né? Porque a gente tá falando, e no próximo vídeo sobre autonomia, a gente vai tentar achar esse meio do caminho. Mas nesse vídeo eu vou contar pra vocês que muitas vezes, a gente falou no vídeo anterior sobre a superproteção, o quanto às vezes a gente tá protegendo a gente nesse processo. Mas o quanto, muitas vezes, a gente, por considerar demais as nossas necessidades, a gente pode cair no perigo de achar que a gente está gerando autonomia. Mas quando a criança fica num lugar de ter que cuidar de si mesma, às vezes num assunto muito grande, pode ser sim que a gente esteja, ao invés de gerar autonomia, que a gente esteja deixando ela só no momento, talvez desafiador, ou talvez em alguma situação que ela ainda não tenha recursos para lidar. Esse é um tema delicado porque às vezes a linha é tênue mesmo. Qual que é a medida disso? E essa é uma medida que no processo de desenvolvimento na direção da autonomia, o que vai acontecendo é que a gente vai ver esta criança crescendo e dando conta de cada vez mais coisas. Mas acho que um dos pontos onde a gente pode prestar muita atenção e jamais abandonar é entender que isso se dá num processo. Então, às vezes, nós adultos entramos numa necessidade ou numa consideração muito grande das nossas necessidades, e aí a gente pode estar muito autocentrado, que a gente pode acabar desconsiderando as necessidades das crianças, seja no querer dela, que isso faz parte da educação, mas talvez a gente acabe desconsiderando as necessidades, a condição e o que essa criança realmente dá conta. Então, se a gente sabe que estamos dentro de um processo de desenvolvimento, não dá para você, de repente, virar para essa criança num dia e falar, hoje você faz seu almoço. Isso não está acontecendo num processo. Mas pode acontecer que, porque estamos num processo, esse seja um movimento muito natural, que pode sim acontecer e a criança está absolutamente pronta para isso. Qual que é a medida? A medida, se a gente for parar para pensar, é estarmos num processo de desenvolvimento de autonomia. Então, se eu nunca fiz um sanduíche para mim, como é que eu vou fazer um almoço? Percebe o processo? Começa do pequenininho, gerando autonomia, arrumar a própria cama, dobrar a própria roupa, lavar a própria fruta, lavar o próprio prato. Conforme a gente vai gerando autonomia, por isso que a superproteção é muito perigosa, porque a gente não deixa esse pequenininho acontecer. E muitas vezes chega uma hora que a gente toma a decisão de que pronto, a partir de hoje você tem que fazer. Mas se a gente não viveu o pequenininho, esse processo de um dia de cada vez, às vezes a gente pode estar colocando um peso enorme para essa criança segurar, independente do que seja, sem ela ter estrutura, sem ter treino nessa caminhada para chegar até esse momento. Eu vejo aqui, por exemplo, a gente mudou para cá, para os Estados Unidos, há 5 anos atrás. Ninguém sabia cozinhar, nem eu, nem as meninas, nem Rogério, ninguém sabia. E nós tomamos a decisão de aprendermos a cozinhar juntos. Então minha tia querida, que é uma baita de uma chefe, ia na minha casa uma vez por semana, lá em São Paulo. A gente cozinhava os 4 juntos com ela, para que a gente já colocasse essa sementinha do todo mundo saber um pouco, pra gente se ajudar e a gente ir desenvolvendo autonomia. Óbvio que uns gostam mais do que outros, né? Aqui em casa isso acontece, mas a gente foi caminhando num processo que hoje, por exemplo, as meninas conseguem se virar muito bem para fazer sua própria comida. Não vão fazer um arroz, um feijão, uma coisa muito elaborada, mas conseguem fazer um macarrão. A pequena faz até uma panqueca, uma delícia. Consegue fazer uma carne, um frango, conseguem fazer sanduíches. Então, este é um processo que começou há 6 anos atrás e que vem caminhando num processo de autonomia.
Imagina que a gente não estivesse caminhando assim, e um dia eu chego pra você e falo, você nunca encostou numa panela na vida. E eu falo pra você, vai lá e faz uma panqueca. A pressão desse lugar, ela pode ser uma pressão que ao invés de gerar autonomia, gera angústia, gera medo, gera uma sensação muito forte na infância que a gente precisa buscar evitar, que é a criança responsável por ela mesma em assuntos grandes, entende? Então, a hora que a gente percebe esse lugar, é muito importante a gente estar atento a isso, porque muitas vezes, gente, a nossa tendência é a gente super proteger e solta, deixa sozinho. Super protege e solta. E com os estudos isso acontece com muita frequência. Eu vou lá e eu garanto, eu faço você fazer, está sob minha responsabilidade, o seu estudo, a sua lição. Aí a gente se exaure desse processo, porque a gente está carregando a responsabilidade do outro nas nossas costas. Aí a gente larga. E a hora que eu largo, eu falo, agora quer saber? Se vira. Só que não houve o caminho. E é esse caminho que a gente tanto trabalha lá no curso, é esse caminho que a gente precisa se preparar para viver, sabendo de como é que ele acontece. E a gente vai falar isso no próximo vídeo. Mas hoje eu queria te convidar a perceber se você oscila entre esses dois pontos de absoluta responsabilidade e superproteção, e se você se percebe, às vezes falando, quer saber, se vira. E se você consegue refletir, se nesse processo você entende que não está havendo desenvolvimento de autonomia. Está havendo essa sensação de não preciso fazer, alguém faz pra mim, da superproteção. E muitas vezes nessa situação onde eu me vi sozinho, numa situação que eu não fui treinado, não houve um caminho para eu chegar até aqui para dar conta disso, eu paro, travo, não sigo em frente, fico badã, não sei o que fazer. E muitas vezes essa criança pode entrar, sim, num processo de ansiedade, de angústia, de medo, de fragilidade. Realmente se vê só num momento onde ela ainda não foi preparada para viver. Vocês entendem o que eu tô falando? É muito sutil, porque isso tá acontecendo dentro do nosso dia a dia. Então, acho que talvez o maior desafio para nós nesse caminho é a gente cuidar de não ir para as pontas, para as polaridades, porque é muito natural que a gente vá. É muito natural que eu pegue pra garantir que daí eu não sofro, não me acontece nada, eu tô com tudo garantido, vou garantir o futuro, só que isso não fecha, porque você vai ficar exausta, porque o outro não aprende, porque de uma hora você se incomoda com o outro lá, largadão, esperando você fazer, e aí você reage a isso falando, pá, tô soltando. Te vira. E aí você vê que essa criança não criou a estrutura interna de organização, de autonomia, de respeito. Por que ela não criou? Porque isso não é uma coisa que você põe lá, isso é uma coisa que se desenvolve nesse processo de todo dia. Então o vídeo de hoje é este alerta. Vamos olhar para dentro, ver se a gente está vivendo isso. E aí no próximo vídeo a gente vai falar como é que a gente usa de toda oportunidade para a gente colocar esse desenvolvimento caminhando para frente. Andando um passinho para frente, às vezes 2 para trás, mas tá tudo bem, é assim mesmo. Antes de mais nada, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa entender como é que o aprendizado funciona. Eu agradeço muito, muito a tua presença aqui, agradeço muito esse amor e essa companhia de Deus nessa caminhada no meu coração. Que Deus te abençoe, a gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.